noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Estamos muito felizes em mais uma vez darmos início ao nosso Evangelho, o Evangelho do Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos do Lar Ismael. Sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa envolver cada um de vocês e seus lares com muita luz, muita paz e muita alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha de água próximo para os nossos amigos espirituais poderem fluidificar essas águas, transformando em remédios para todos nós. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar a nossa irmã Nádia, que fará a leitura de harmonização e a nossa prece inicial. Nádia? Boa noite a todos. Boa noite, Socorro. Livro Alvorada do Reino. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 19. O servidor da última hora. No estudo da posição daquele trabalhador de última hora, credor de precioso salário, a que se reporta o Evangelho, mentalizemos uma oficina com determinada tarefa a realizar. Revelando as diretrizes que lhe governam a experiência, convocou diversos operários para o serviço em expectação. Os primeiros chegados, quando a manhã surgia promissora, começaram a examinar indefinidamente a obra, discutindo particularidades inúteis com menosprezo no tempo. Os segundos, trazidos à realização, sentiram-se repentinamente cansados, acreditando muito mais na própria indisposição orgânica que no poder de agir que lhes era peculiar. Os terceiros transportados ao recinto, quando o sol avançava, preferiram o invariável repouso à espera de orientação e esclarecimento, como se a oficina lhes não houvesse ofertado previamente o programa de ação. Os demais conduzidos a casa nas derradeiras horas do dia estacionaram-se na queixa e no desânimo, no medo e na distração. Acotovelavam-se todos inutilmente, esquecido de que o serviço lhes rogava devotamento e consagração. Eis, porém, que nos últimos instantes do dia, o servidor diligente é trazido ao trabalho e atende-o, sem discussão. Naturalmente que a esse o vencimento é mais justo, pelo esforço construtivo que lhe assinalou a presença e lhe marcou a decisão. Conserva contigo o ensinamento do Divino Mestre e não desfaleças. Ao longo de teus passos, aparece no mundo a sementeira do bem, que te pede renúncia e boa vontade, sacrifício e compreensão. Desperta e efetua a obra de amor a que fosse chamado, porque o valor da tua existência na carne não será conferido pelos dias longos que desfruta na terra, ou pelos tesouros do corpo e da alma que retenhas contigo, mas sim pela tarefa executada no bem incessante que será a coroa de luz na luz da vida real. Emmanuel. Vamos todos fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pouco a pouco, sentindo a sua companhia amorosa junto de nós. Peço a Jesus que ilumine os nossos caminhos, fortaleça a nossa fé e sempre renove a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus. Que mensagem linda, né, Nádia? Muito obrigada. Já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos dar início agora ao nosso Evangelho de hoje. Nós vamos ler o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Irandi? Boa noite, Socorro, boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar Os últimos serão os primeiros. Diz o Evangelho: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram.
Saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chamas os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados no primeiro lugar julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e te vai. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. A mensagem de abertura, de harmonização do nosso Evangelho responde a esta questão que aqui está. Mas vejam só, Deus, em sua infinita misericórdia, vem nos chamando desde o princípio dos tempos para a sua seara de amor. Olha, e sem pensar no salário, há uma grande necessidade que nós apressemos um passo para atender o seu chamado e que aprendamos, porque nós precisamos aprender a trabalhar na sua vinha, se nós quisermos ser felizes. O trabalho da sua vinha é o de amar ao próximo como a si mesmo, como nos ensinou Jesus. Ele é o que sai a recrutar aqueles que estão à beira do caminho, estão nas praças, que estão ali sem ir trabalhar. E a sua missão é instalar o reino de Deus em nossos corações. E a nossa é trabalharmos com esmero para merecer lá entrarmos. O ingresso é o bem que tenhamos praticado ao nosso próximo, fazendo a verdadeira caridade, com despreendimento e carinho. O salário é a alegria que sentimos em nosso ser ao ver o nosso irmão hoje melhor do que ontem. E assim acendendo em nosso espírito a luz da harmonia e da paz. Vamos viver felizes no mundo que Jesus nos mostrou. Só a caridade pode nos patrocinar essa situação. Não vamos desprezar o convite que chega das mais variadas formas. É um irmão que lhe chama para uma oração, convida para ir à igreja, ao centro espírita, a outro local, né? Outro que lhe pede alguma coisa, outro que você percebe estar triste, abatido, outro que está feliz e precisa de você para completar a felicidade dele. Mas também é a mãe sem o alimento para o filho, o velho sem agasalho, sem lar. O convite está nas mais diversas vezes na adversidade que atinge o nosso irmão ou a nós mesmos. Porque em determinados momentos nós estamos angustiados, nós não estamos bem. É o momento em que Deus está nos convidando para ver o que está acontecendo conosco. Invariavelmente nós estamos ao largo, longe dele. Nem nos lembramos da prece. Então é importante que nós sejamos aquele
que percebe o convite. Não importa a hora, não, mas é importante isso. Então, meus queridos, mãos à obra para recebermos o verdadeiro salário, porque senão nós vamos receber o salário da preguiça. E aí, como nos disse Jesus, lá haverá choro e ranger de dentes. Então, Londino, para darmos continuidade ao Evangelho, eu peço que você, então, faça a leitura do item 2. Obrigada, Irandi. Boa noite a todos. Esse Evangelho é uma lição, né? Vamos continuar. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então, gente, nem sempre somos os primeiros a receber o convite para trabalhar na obra do Senhor, não é mesmo? Nem sempre aceitamos prontamente este convite, pois achamos que não estamos preparados, ou apenas não queremos assumir a responsabilidade. Mas nem por isso somos piores que outros trabalhadores ou menos valorosos. Às vezes, quem aceita logo de cara também não está preparado, mas o aceita assim mesmo, pelo prazer de trabalhar. Esse vai realizar bem, mas tem também aquele que só vai para a vinha para receber o salário. Esse não vai realizar bem o seu trabalho. Acontece que o trabalho precisa ser realizado de boa vontade e com amor. Só assim ele dará resultados. Então, não importa que não sejamos os primeiros, desde que tenhamos estado à disposição para o trabalho. E quando chamado, trabalhamos poucas horas, mas com determinação, alegria, capricho e carinho. A qualidade do que faremos será muito maior do que aquele que trabalhou desde a primeira hora, mas fez de qualquer jeito, com preguiça, reclamando, com cara feia. Esse deixou a desejar na disposição, na alegria, no carinho. Aí quem chegou por último terá o mesmo salário. Podemos comparar com a nossa vida profissional. Vejamos que quem trabalha com amor produz muito mais do que quem trabalha somente pelo salário. Quem trabalha de má vontade ou com preguiça não produz quase nada. Isso quando não faz errado. Gente, vamos aprender a servir a Deus com amor, servindo ao nosso próximo, auxiliando e sendo um instrumento de paz e harmonia na terra. Deixemos de lado as desavenças. Sejamos mais pacientes e tolerantes com nosso irmão. Façamos um esforço e Deus nos recompensará. Tenhamos fé. Temos exemplos de pessoas que estão nas casas espíritas, nas igrejas, sejam elas católicas, evangélicas ou de qualquer outra denominação, há muito tempo, mas que não fizeram nada pela sua reforma íntima, nem em auxílio ao próximo. Vão lá apenas por desencargo de consciência. Outros chegaram na primeira hora, mas entenderam o chamado e estão ensinando aos que chegam depois como devem trabalhar na seara do Senhor. E os que chegam depois se entregam com afinco à sua reforma íntima, ao auxílio ao próximo, receberão também o salário completo. Não é mesmo, Nádia? Muito bonito, Ondina.
Agora vamos dar sequência ao nosso evangelho. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, temos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que terá tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Para mim, no meu entendimento, cabe a nós estarmos sempre dispostos ao trabalho, para que não sejamos como os servos da parábola, que não estão preocupados em trabalhar, esperam na última hora procurar algo para fazer e merecer o salário. Mas estes não encontrarão nem salário, por estar estagnados por diversos motivos, preguiça, indiferença, má vontade, etc. Quando nos dispormos a trabalhar, não cuidemos de ter pressa em acabar rápido e entregar o trabalho mal feito. Procuremos por todo amor e carinho naquilo que vamos executar. E tem aqueles que não querem trabalhar e ainda têm inveja, ciúmes daqueles que dão duro o dia todo em seus ambientes de trabalho. Um exemplo: quando o jardim do outro parece mais bonito do que o nosso próprio jardim, é porque fomos descuidados com ele e ficamos comparando e criticando o jardim bonito e bem cuidado do nosso vizinho. Quando ficamos esperando o momento propício para fazermos nosso trabalho, cultivamos a preguiça, a falta de vontade, o desleixo, e só dá tempo para ficarmos cuidando da vida do outro, comparando uns com os outros, criticando o esforço que o outro faz, e quando nos percebemos, nosso jardim está todo destruído e nossa vida se ruína. Teremos que, com suor e lágrimas de sangue, reiniciar o nosso trabalho, sem o direito ao salário que desprezamos. Apreciarmos as flores do jardim do outro é belo, mas o mais belo é transformar o nosso jardim em uma beleza imensa. O que Jesus quer é que nos apresentemos como trabalhador da última hora, que recebe o salário da felicidade, o bem-estar físico, a satisfação intelectual, o prazer do cultivo e a tranquilidade moral. Todos nós nascemos com talentos e tarefas para cumprir nessa vida. Por isso, não devemos viver na ociosidade e na estagnação. Temos como exemplos irmãos nossos que, quando foram chamados à sua renovação moral, não quiseram, não participam de uma religião e criticam os que participam e fazem a sua renovação moral. Esses não terão direito ao salário no final da sua jornada. Nádia, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui na sua passagem. Eu fui chamada muitas vezes durante a minha vida para a obra do Senhor, mas eu estava tão focada na minha vida material que eu tentava, eu ia, mas eu voltava, eu ia e eu voltava. Só agora, há pouco tempo, né, que eu realmente consegui equilibrar esse trabalho, porque nós trabalhamos também em casa, trabalhamos profissionalmente, e trabalhar para o Senhor, né, servir, é tão gratificante que quando você realmente se entrega a esse trabalho, você nunca mais quer parar. Independente do salário, né, gente? Porque o salário é isso, é esse amor que começa a crescer dentro de nós. Então, a partir do momento que as pessoas perceberem isso, que esse trabalho, ele te dá esse retorno, elas nunca mais vão querer parar. Era isso que eu queria complementar. Obrigada. Ondina, tem uma frase que fala: se não vai por amor, vai pela dor. Mas é muito mais gostoso pelo amor, né? Socorro, você pode dar andamento ao nosso evangelho? Sim, Nádia. Que reflexão profunda. Ondina, também tenho a mesma experiência que você. E eu concordo com as tuas palavras. Vamos dar continuidade no nosso evangelho agora. Quis dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia
em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinados que nele confiaram, abusado da inocência, que, enfim, haja cevado de todas as ignomias. Ignomia significa humilhação da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo. Toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador da boa vontade. Não, o Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Desperdiçaste o teu tempo. Esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Nessa passagem, o que mais fica forte para que a gente possa fazer uma reflexão é quando a gente começa a entender que o Senhor nos dá a mesma condição todas as manhãs para fazermos o bom uso do nosso tempo. Todas as manhãs a gente tem essa condição. Mas quando ele diz assim: não tenho presentemente trabalho para te dar, porque desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havia aprendido, ele está chamando a atenção da gente. Ele não está sendo injusto, não. Porque Deus, ele é bom e justo o tempo todo. Mas nessa hora, ele nos corrige como pai amoroso. E quando fala sobre essa corrigenda, sobre esse momento de pai, que amorosamente diz que a gente está errado e a gente tem que recomeçar, tem uma mensagem no Vinha de Luz, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, na 22, que fala dessas corrigendas. Eu queria chamar a atenção apenas de um ponto essencial, porque quando esse pai corrige, é porque ele ama a gente. E ele diz assim: quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes à mente os planos mais altos da vida. Começa assim, mas eu vou destacar 2 pontos. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-nos os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Quando ele faz essa corrigenda, ele nos mostra realmente o que a gente precisa fazer. E quando a gente recomeça, e aí vem todo aquele entendimento que a gente tem sobre o processo de reencarnação. Quando a gente vem de novo, é porque a gente precisa aprender. A gente precisa repetir aquela série. Mas a gente precisa entender o tempo todo que essa corrigenda, que esse momento que o Senhor diz: olha, você desperdiçou o tempo, mas eu vou te dar mais uma chance, porque eu te amo. E ele é bom o tempo todo. E se a gente começa a entender isso, aí sim, a gente vai começar a dar mais valor, a se preocupar com o nosso tempo e empregar com muito mais cuidado tudo que a gente for fazer, seja no trabalho, na vida pessoal, na seara do Cristo, seja em qualquer religião, seja em qualquer momento. Mas a gente vai entender que a gente pode sim fazer o certo nesse caminho, porque essa corrigenda é necessária. Ana Maris, é com você, minha irmã. Então, continuando a leitura do Evangelho. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia, e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário.
Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bem, meus amigos, nessa última parte, aqui diz, bons espíritas. Mas ele se refere a todo trabalhador que agora está fazendo a obra de Deus, servindo, trabalhando na ajuda dos necessitados, tanto do pão quanto do espírito. Nem sempre atendemos o chamado ao trabalho em outras vidas, por motivos diversos. Eu mesma, nessa encarnação, protelei várias vezes, né, para poder começar os meus estudos, então não tinha tempo, outras vezes porque eu morava longe, ou porque eu não achava um lugar, né, que eu me identificasse para o trabalho. Então, eu fui protelando. Imagina, né, em outras vidas que eu nem lembro. Mas agora chegou um momento. Então, eu gostava de sair com os amigos, né? É uma dessas desculpas que a gente sempre dá, né? A família, os filhos. Então, todas vocês deram esses exemplos, né? Porque a gente acaba arrumando essa desculpa. Mas existe aquele vazio. Mesmo quando você sai, você se diverte, não é uma coisa que preenche, né? Fica sempre aquele vazio. E agora, né, que começamos o trabalho, a gente consegue enxergar esse pagamento, né, que eles falam, que é o amor, que é a alegria, mesmo sem o salário, né, que eles falam. Você vai ganhar o quê com isso? Que eu ganho compreensão, eu ganho amigos verdadeiros, eu ganho a alegria, né, de fazer alguma coisa para o nosso próximo. Ontem mesmo, estava terminando o trabalho aqui no prédio e um rapaz passou pedindo, senhora, mas assim, com muita humildade, um menino novo, com uma enxada, uma pá, falou, a senhora não tem nada que eu possa arrancar um matinho? Porque eu preciso comer hoje, eu não tenho. Eu perdi minha mãe e eu estou morando num carro. Eu acho que assim, esse foi um dos chamados, né? A gente às vezes não precisa estar trabalhando em uma casa espírita ou evangélica, como as amigas disseram. É um chamado, né, de você ter compaixão, de você ajudar. Eu falei, olha, dinheiro não tenho, mas você aceita a comida? Ele colocou as mãos juntas e olhou para o céu. Hoje eu vou jantar. Então, eu acho que assim, os chamados são muitos, diferenciados, mas são muitos. Então a gente pode fazer, mesmo que você não tenha tempo, que você esteja trabalhando, né, que você esteja estudando, que seus filhos, sabe, são pequenos ou moram longe, sempre há um momento que você possa fazer alguma coisa para alguém. Continuando a explicação, que eu queria dar esse exemplo, temos a oportunidade de nos aprimorar através de diversas encarnações, nos instruindo, nos aprimorando e melhorando a nossa condição moral, para melhor servirmos aos propósitos de Deus. Temos a vantagem da obra já iniciada. Cabe agora a nós termos a coragem e a disposição de continuar o trabalho. Temos toda a eternidade, mas não percamos tempo, porque muitos são os necessitados. E a obra é grande, e as alegrias que vêm desse trabalho são as mais verdadeiras que eu já senti. O resto, gente, é ilusão e é passageiro. Não é mesmo, Socorro? E nesse momento esse evangelho está fazendo isso, né? Além de ter nos chamado, a gente está chamando também outros para pensar sobre isso. Como é importante, né? Como é bom. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso evangelho lá, Ismael, dessa semana. E convido o nosso irmão Irandi para fazer a nossa prece final. E assim a gente está muito leve, né? Esse salário que a gente recebe muito leve, muito sereno, e agradecidos a Deus por esta oportunidade que Ele está dando a cada um de nós nesta sua vida. A nós aqui, nós 5, e também a cada um de vocês aí,
para a observância da sua lei no dia a dia. Então, Senhor Jesus, fortalece-nos, dando-nos coragem, força, dando-nos resignação, alegria de servir o nosso próximo, servindo a nós mesmos. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse momento que a espiritualidade amiga possa colocar nessas águas esses fluidos para que sirva para o nosso corpo e para o nosso espírito. Ajuda-nos, Mestre, a continuarmos nesse caminho, firmes e com muita disposição. Senhor, fica conosco, envolve os nossos lares com essa tua luz, todos aqueles que convivem conosco, assim como cada lar que está junto conosco neste momento, neste Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho desta noite e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nos seus lares. Convidamos para estarem presentes toda semana, toda segunda-feira às 18 horas, o nosso Evangelho, para que a gente possa aprender cada vez mais com os ensinamentos do Cristo. E lembrando que este programa ficará gravado no canal Lá Ismael, no YouTube. E pode assistir quantas vezes quiser, inclusive me enviar para os grupos de WhatsApp, grupos de amigos e família. Além desse, tem os outros que já foram gravados. Então, é muito importante que a gente possa divulgar ainda mais essa doutrina de amor. Fiquem todos com muita paz, com muita luz, que Jesus nos abençoe sempre. Até a próxima semana, viu? Segunda-feira. Tchau.